Bom, a próxima história que vem agora, ela é tirada de um livro que um homem chamado Dio Cassius escreveu sobre a história de Roma. Tá bom? É uma das maiores obras sobre a história de Roma, parece que são 85 livros, né, que trata da vida de diversos imperadores. E nesse livro ele diz que o imperador Marco Aurélio ele teria experimentado algum milagre, tá bom? De um grupo de cristãos. Nós não sabemos dizer em que período do seu governo ele teria experimentado esse milagre, tá bom? Pode ter sido até no começo, porque, por exemplo, Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, ele aparece lá, vamos dizer, exaltando o Deus de Daniel por ter revelado, né, aquele segredo a Daniel e também ter dado a interpretação. Então ele exaltou o Deus de Israel, Deus de Daniel. Mas no capítulo 3 ele já está lá reverenciando o seu Deus pessoal. Então pode até ter sido antes, né? Ele ter participado desse milagre, mas continuou servindo aos seus deuses. Porque para um general, um homem de guerra, como era Marco Aurélio, comentei com vocês, se vocês verem aquele filme Gladiador, o início do filme retrata as batalhas de Marco Aurélio, né? As batalhas de Marco Aurélio contra a Germânia, atual Alemanha, né, em que ele vence mais uma batalha e, no caso ali, desenrola o filme. Mas na vida real ele acabou morrendo da peste. Tá bom? Então nós não sabemos em que período ele teve essa experiência. Porque como general ele tinha que estar fazendo sacrifício aos deuses sempre que ia ter uma batalha. Por quê? Eram os deuses que determinavam a vitória ou a derrota. Era isso que eles acreditavam. Tá bom? Então, se ele tivesse recusado a fazer esses sacrifícios, isso seria notório no Império, né? Então, pelo que nós vemos, ele nunca se recusou, ele continuou cultuando os deuses. Mas vejamos o que Cássio Dio diz. Próximo do ano 180 da era cristã, ele diz: não foi Arnulfes, o bruxo, pois não se acreditava que Marcos tenha sentido prazer na companhia de bruxos e encantamentos. Mas o que me refiro é o seguinte: Marcos tinha uma companhia e o nome romano para a companhia é legião. Uma companhia de soldados de Melitene. Todos eram adoradores de Cristo, ou seja, ele teria tido, né, uma série de soldados que eles já estavam servindo a Jesus e formou uma companhia, uma série de soldados. E prossegue: ora, afirma-se que naquela batalha, quando Marco estava em um dilema, por ter sido cercado e temia a perda de todo o seu exército, o prefeito se aproximou dele e disse que aqueles chamados cristãos podem realizar qualquer coisa com suas orações, e que entre eles, por acaso, havia uma companhia inteira desta seita. Então veja, não é impossível que um prefeito tenha tido uma experiência com Deus. Tá bom? Nós vamos encontrar imperadores aí mais à frente que eles vão dar assim, praticamente um fim à perseguição, mas que depois ela se levanta de novo. Nós veremos imperadores que eles chegaram a contratar cristão como a pessoa responsável por criar o seu filho, um educador, tá bom? Ele confiava tanto nos cristãos que chegou a contratar um cristão. Então vai ter assim, momentos em que nós veremos uma autoridade e até o próprio imperador, de uma certa maneira, tendo respeito aos cristãos ou tendo até se convertido, como nós veremos que esse imperador acabou sendo acusado. Mas então não é possível que um prefeito, eles estavam lá na região da Germânia, né, vamos dizer que um prefeito daquela região tenha tido uma experiência. Um cristão orou por um familiar dele. Esse imperador que nós veremos, um cristão orou pelo filho dele e o filho dele ficou curado. Então pode ter tido alguma experiência assim. Tá bom? Então ele fala: olha, tem muitos cristãos aí, pede os cristãos para orarem por você. É o que ele está dizendo, né? Marcos,
ao ouvir isso, apelou para que orassem ao seu Deus. Bom, mais uma pausa aqui. Estava dizendo, não tem como saber se ele se converteu, eu até acho que não. Mas essa atitude de ore ao seu Deus, isso aí praticamente todos os imperadores faziam para todos os deuses que eles ouviam falar. Diz que Constantino, por exemplo, era muito comum, ele ia atacar uma cidade. Então ele falava para os sacerdotes, olha, façam um sacrifício ao Deus dessa cidade, dizendo para ele que se ele me conceder a conquista da cidade, eu vou colocar ele para ser honrado com os grandes deuses de Roma, que ele acreditava que o Deus daquela cidade ia falar, poxa, eu vou ser elevado a um Deus a ser reverenciado junto com os grandes deuses de Roma, então eu vou permitir que Constantino domine. Né? Uma história que parece infantil para nós, mas eles acreditavam. Diz a história que Tito, o imperador romano, quando ele cercou o templo, ele já tinha entrado em Jerusalém e os revoltosos judeus se esconderam no templo. Quando ele cercou o templo, ele não queria destruir o templo. Tá bom? E que ele ainda falou, o Flávio Joséfo relata que ele falou, olha, então eu vou ter que destruir o templo com vocês aí dentro. E eu sei que esse Deus não vai me punir por essa atitude. Algumas pessoas, olha, então ele pode ter até se convertido. Na verdade, eles falavam isso para todos os deuses. Toda cidade que eles chegavam que tinha um Deus, eles acreditavam que aquele Deus realmente existia. Tá bom? Então, aqui também, Marcos olha, existe mais um Deus? Pede a esse Deus também. Então, estou falando para nós sabermos que esse homem aqui não existe nenhum indício que ele tenha se convertido. Né? E prossegue. E quando eles oraram, o Deus imediatamente deu ouvidos, lançando um raio sobre o inimigo e encorajando os romanos com chuva. Marcos ficou surpreso com o que aconteceu e honrou os cristãos por um decreto oficial, enquanto a legião ele chamou de O Trovão. Bom, Marco Aurélio, como ocorre no filme, né? Ele vai estabelecer seu filho Cômodo como o herdeiro do trono de Roma. Diz a história que seu filho era mimado, diz que ele era um atleta, lutava, mas ele começou agora como imperador só fazendo festas, gastando o dinheiro de Roma, e ele entrava lá para lutar contra os gladiadores, mas era sempre contra alguém que não entendia nada de luta, tá bom? Ou se tinha um problema no braço, não conseguia lutar, ou então ele mandava ferir a pessoa. Até no filme Gladiador aparece, né? Eles colocam essa ficção na história e ele entra na arena lá para lutar contra um ex-general que se tornou gladiador e ele manda ferir a pessoa. Pegaram essa história e botaram no filme, né? Mas diz que ele fazia isso, mas aí descobriram e aquilo era mó difamação, faziam chacota com ele, tá bom? Então, mas ele será o novo imperador de Roma, tá ok? Esse como?